Salmo 124, todo salmo, do ano de 1582. Este salmo foi cantado em uma ocasião marcante em Edimburgo. Um ministro aprisionado, John Dury, havia sido liberto e foi encontrado e recebido por 200 de seus amigos ao entrar na cidade. O número aumentou até que ele se encontrou em meio à companhia de 2.000 pessoas, que começaram a cantar enquanto se locomoviam pela longa rua alta. Israel que o diga, etc. Eles cantaram em 4 partes com profunda solenidade, todos se unindo no bem conhecido tom do salmo. Estavam muito comovidos e assim também todos os que ouviam. E disse que um dos principais perseguidores ficou mais apreensivo ao ver isto e ouviu esta canção do que com qualquer coisa que havia visto na Escócia. Ao ver isto e ouvir essa canção, disse que um dos principais perseguidores ficou mais apreensivo ao ouvir isto e ouvir essa canção do que com qualquer coisa que havia visto na Escócia. Andrew Abonner. Versículo 1. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Nós murmuramos sem precisarmos de incitações, mas nossa gratidão precisa ser agitada, e bom é quando algum amigo afetuoso nos propõe dizer o que sentimos. Imagine o que teria acontecido se o Senhor tivesse nos deixado, e então veja o que aconteceu, porque Ele tem sido fiel a nós. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Não há dúvida de quem é o nosso libertador. Não podemos atribuir nossa salvação a nenhuma causa secundária, pois não seria correspondente à emergência. Nada menos que a onipotência e a onisciência poderia ter efetuado o nosso resgate. Colocamos qualquer outro requerente de lado e nos alegramos porque o Senhor estava ao nosso lado. Versículo 3. E nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Eles estavam tão ávidos por nossa destruição que teriam feito de nós um bocado único e nos engolido vivos e inteiros em um único instante. A fúria dos inimigos da igreja é elevada ao mais alto tom. Nada lhes servirá de contentamento, exceto a aniquilação total dos escolhidos de Deus. Sua ira é como um fogo que é aceso e tomou posse tão firme do combustível que não há como apagá-lo. A ira nunca é tão inflamada do que quando o povo de Deus é seu alvo. As faíscas se tornam chamas e a fornalha é aquecida 7 vezes mais quando os eleitos de Deus estão para ser lançados no fogo. Charles Haddon Spurgeon. A palavra faz deduzir um comer com apetite insaciável. Todo homem que come precisa também engolir, mas um glutão é mais um engolidor do que um comedor. Ele joga sua carne inteira para dentro de sua garganta e come, por assim dizer, sem mastigar. Joseph Carrier. Versículo 4. Sobre a nossa alma teria passado a torrente. Quando a inimizade do mundo encontra uma abertura, ela se ergue e avança. Se enfurece e espalha sem poupar nada. Em grandes enchentes de perseguição e aflição, quem pode socorrer a não ser Jeová? Não fosse por ele, onde estaríamos neste exato momento? Experimentamos estações em que as forças combinadas da terra e do inferno poderiam ter acabado conosco e não tivesse a graça onipotente interferido para o nosso resgate. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4 e 5.
uma figura familiar, mas extremamente apta e muito significativa. Terrível é a cena de uma conflagração impetuosa, mas muito mais destrutível é um rio transbordando suas margens e precipitando-se violentamente, pois não é possível contê-lo com força ou poder algum. Então, como ele diz, do mesmo modo que um rio é conduzido com grande impetuosidade e carrega e destrói tudo o que encontra em seu caminho, a ira dos inimigos da igreja não pode ser resistida por força humana. Consequentemente, deveríamos aprender a nos favorecer da proteção e do auxílio de Deus? Pois o que é a igreja senão um pequeno barco preso à margem e que é carregado pela força das águas? Ou um arbusto crescendo na margem que sem esforço e enchente arranca pela raiz? Assim era o povo de Israel nos dias de Davi, comparado às nações ao seu redor. Assim nos dias de hoje é a igreja comparada a seus inimigos. Assim somos cada um de nós comparados ao poder do espírito maligno. Somos como um pequeno arbusto, de crescimento recente, sem fixação firme. Mas ele é como o Elba, transbordando e com grande força, revirando todas as coisas para longe. Somos como uma folha seca, que se firma fracamente à árvore. Mas ele é como o vento norte, com grande força arrancando árvores pela raiz e derrubando-as. Como, então, podemos resistir ou nos defender com o nosso próprio poder? Martinho Lutero. Versículo 7. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Os passarinheiros têm muitos métodos para caçar pássaros pequenos, e Satanás tem muitos métodos para capturar almas. Algumas são atraídas por companheiros maus, outras são seduzidas pelo amor às iguarias. A fome leva muitas à armadilha, e o medo impele inúmeros a voar para a rede. Os passarinheiros conhecem os seus pássaros e sabem como capturá-los. Mas os pássaros não veem a armadilha, de modo que não evitam, não conseguem destruí-la para escapar dela. Feliz é o pássaro que tem um libertador forte, poderoso e pronto no momento de perigo. Ainda mais feliz é a alma pela qual o Senhor vigia dia e noite para tirar os seus pés da rede. Charles Spurgeon. A alma é cercada de muitos perigos. É ludibriada pelo mundanismo, um dos perigos mais gigantescos contra o qual o povo de Deus precisa se guardar. Em especial, um inimigo de toda espiritualidade de pensamento e sentimento. 2. É ludibriada pelo egoísmo. O inimigo de toda caridade com simplicidade de coração, de toda generosidade expansiva e filantropia cristã. 3. É ludibriada pela incredulidade. O inimigo da oração, da confiança ingênua, de todo esforço cristão pessoal. Esses não são perigos imaginários. Nós o encontramos na vida diária. Eles nos ameaçam em todos os pontos e frequentemente precisamos lamentar o caos que provocam em nosso coração. George Barlow. Versículo 8. Senhor, Criador dos céus e da terra. Como se o salmista tivesse dito: contanto que eu veja céu e terra, nunca deixarei de confiar. Espero nesse Deus que fez todas essas coisas, criando-as do que era nada. E, portanto, enquanto eu vir adiante de mim esses dois grandes monumentos permanentes de seu poder, céu e terra, nunca ficarei desencorajado. Então diz o apóstolo, 1 Pedro 4,19: encomendem
a sua alma ao fiel Criador. Na prática do bem, cristão, lembre-se de que quando você confia em Deus, você está confiando no Criador Todo-Poderoso, que é capaz de auxiliar, e seu caso nunca será tão desesperador. Deus conseguiu criar quando nada tinha sobre o que trabalhar, o que foi um milagre. E Ele consegue criar quando nada tinha com o que trabalhar, o que foi outro milagre. O que se fez das ferramentas com que Ele criou o mundo? Onde está o broquel com que Ele arqueou o céu? E a pá com que cavou o mar? Que matéria-prima tinha Deus na qual trabalhar? Ou com que trabalhar quando criou o mundo? Ele o criou do nada. Agora, vocês dedicam suas almas ao mesmo Criador fiel. Thomas Manton. Os romanos, em grande angústia, eram submetidos tão severamente à situação que desejavam tomar as armas dos templos de seus deuses para com elas lutar, e assim venciam. E este deve ser o curso de todo bom cristão em tempos de aflição coletiva. Correr para as armas da igreja, orações e lágrimas. As muralhas dos espartanos eram as suas lanças. As muralhas dos cristãos são as suas orações. Seu auxílio está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Edmund Calame. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Assim Ele coloca o Deus eterno, Criador do céu e da terra, contra todas as dificuldades e todos os perigos, contra enchentes e cheias de todas as tentações, todos engolidos como que com alento, todas as fúrias impetuosas de todo mundo e do próprio inferno, assim como uma gota de água é tragada por um fogo poderoso e flamejante. E o que é o mundo com toda a sua força e poder em relação a Ele, que criou o céu e a terra? Thomas Stinte. Feito lipas para todo mundo, tenha um ótimo dia aí. Deus é maravilhoso. Bendize a minha alma.